tudo bom? Inicialmente, eu queria desejar uma boa semana a todos, tá? E dizer que hoje a gente vai continuar no assunto da prótese fixa. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido bem a aula de planejamento. E queria dizer aqui a vocês que caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar as dúvidas de vocês lá no mural, na nossa sala de aula, tá bom? A nossa aula passada, então, foi a respeito do planejamento em prótese fixa. E outra coisa que eu queria lembrar vocês antes de iniciar a aula é que todos, quando forem responder os questionários, as atividades, né, que são feitas após a administração das aulas, é que vocês tenham o cuidado de checar se estão preenchendo da forma correta, porque acho que vocês já perceberam, mas uma vez que os formulários eles são enviados, a gente não consegue reativar o formulário para o aluno pelo link institucional, porque só tem direito a um questionário, vamos dizer assim, um formulário por aluno. Então é importante que vocês já tenham, façam a releitura da prova, né, das atividades antes de fazer o envio, tá? Além disso, como eu tinha falado anteriormente, se vocês tiverem dúvidas, porque a gente sabe que durante as aulas assíncronas, né, a gente não tem esse momento de tirar as dúvidas específicas do tema de forma presencial, mas vocês podem colocar no link na sala de aula, no tópico, onde tem assim, aula, por exemplo, a aula de hoje é aula 5. Embaixo da aula, vocês podem colocar comentários das dúvidas que tiverem, tá bom? Espero que vocês estejam gostando desse semestre e para nós, assim, a gente tem construído, tem trabalhado bastante, mas de forma que a gente tenha, né, a gente tem prazer de poder proporcionar a vocês esse momento de aprendizado e construção do conhecimento, tá? Então, continuando na disciplina de Fundamentos Teóricos da prótese fixa, de acordo com o que está proposto no nosso plano de ensino, após a aula de planejamento, em prótese fixa, vem a nossa aula de hoje, que é a anatomia dentária aplicada à prótese fixa, tá? Então, eu considero que essa aula de hoje, na verdade, para vocês, é mais uma revisão daquilo que vocês já viram em outras disciplinas, mas que a gente acha relevante que seja abordado aqui na nossa, já que vocês vão estar trabalhando diretamente na confecção de preparos dentários em diferentes dentes, por exemplo, em dentes posteriores e dentes anteriores, dentes que têm características anatômicas também diferentes. E a gente precisa, então, conhecer melhor as estruturas presentes nesses elementos, na anatomia desses dentes, para que a gente consiga, na hora do preparo, otimizar a realização deles, tá? Então, nada mais a aula de hoje eu considero como uma grande revisão de tudo que vocês já viram. Mas eu acho que para começar, é importante que vocês conheçam e relembrem os conceitos de notação dentária. Então, a gente sabe que existe uma necessidade de classificação dos elementos dentários e uma notação, ou seja, dar nome aos dentes e classificá-los de forma que fique compreensível. Em diversas áreas, por exemplo, né, dentro da especialidade odontológica no país ou então fora dele, mas que a gente consiga se comunicar com outros profissionais e saber referenciar quais são os elementos dentários que estão ali sendo identificados, tá bom? Deixa eu só corrigir aqui. Então, a gente achou interessante trazer para vocês só uma revisão da notação dentária, tá? Já que os dentes eles possuem nomes diferentes, eles também são representados por numeração, por exemplo, no dia a dia, tá? Para facilitar a comunicação também entre os profissionais. Então, a gente pode classificar o dente, né?
classificando o próprio elemento dentário, por exemplo, incisivo central, em incisivo lateral, caninos, premolares e molares, tá? Mas a gente também pode fazer uma denominação de que arcada esse elemento dentário ele está presente, como, por exemplo, a arcada superior ou inferior. Além disso, a gente também tem uma denominação em relação ao hemiarco que o dente se apresenta, como o hemiarco direito ou o hemiarco esquerdo. E, além disso, o tipo de dentição, se permanente ou se decídua. Então, a gente tem aí, por exemplo, um incisivo central superior direito permanente, certo? Então, a gente tem a divisão pelo dente, arcada, hemiarco e dentição, tá? Mas vocês podem pensar assim, se a gente já tem essa classificação proposta, né? Dividindo o dente, denominando o dente por essas regiões, por que fazer de uma outra forma? Porque existem formas mais simplificadas para que a comunicação seja mais efetiva e mais objetiva, tá? Então, a notação dentária que a gente adota na universidade, nas nossas clínicas, é a identificação dos dentes através de uma numeração, tá? E aí fica fácil se a gente faz essa divisão, por exemplo, aqui como nessa tabela, onde vocês conseguem visualizar que se eu estivesse olhando isso aqui, vamos imaginar que é o meu paciente. Eu estou olhando de frente para a arcada dentária dele. E eu divido em 4 quadrantes. Um quadrante superior direito, inferior direito, superior esquerdo e inferior esquerdo, tá? E aí, não somente eu divido nesses quadrantes, como também eu faço uma numeração para cada dente. Então, por exemplo, um elemento dentário que está presente no quadrante superior direito pode ser desde um incisivo central até um terceiro molar, que seria o elemento 18. Então, essa numeração seria da seguinte forma. O elemento 11 é o primeiro dente desse quadrante, tá? Que seria o quadrante superior direito. Qual é o primeiro dente? É o incisivo central. Então, sempre que a gente vê nas anotações de um aluno ou de um profissional escrito, né, elemento 11, a gente já sabe que é um incisivo central, superior, direito. E aí por diante, onde eu tenho o incisivo lateral, correspondendo ao 12, o canino, que corresponde ao 13, o primeiro premolar, que é o 14, o segundo premolar, que é o elemento dentário, né, de anotação número 15. E aqui, primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. Então, o que vocês podem observar que o que vai diferenciar de um quadrante para o outro é a inicial, tá? É o número que começa a anotação daquele elemento dentário, sendo que esse quadrante aqui, ó, deixa eu só fazer assim que facilita para vocês, onde esse quadrante superior direito, os números começam com 1, tá? Então, esse seria o primeiro quadrante. E no superior direito, a gente tem os números que começam com 2. No inferior esquerdo, os números iniciam com 3. E inferior direito, o número, só um minutinho, o número 4. Então, o primeiro número que a gente vê é o número, no caso a dezena, vai ser respectivo ao quadrante aquele, tal qual aquele elemento dentário pertence. Então, quando eu vejo 11 até 18, eu sei que é 1, que é o primeiro quadrante. E daqui do 21 até o 28, eu sei que é 2, eu sei que é o segundo quadrante. Aqui é o 3 e aqui é o quadrante 4. Então, a gente sempre começa na ordem no sentido horário, 1, 2, 3 e 4, tá bom? Essa aqui, então, é a anotação dentária. Então, fica muito mais fácil na comunicação, por exemplo, entre o profissional, entre o professor e o aluno, entre o profissional e o técnico em laboratório, tá? Técnico em prótese dentária. E aí facilita, então, a nossa comunicação. Só uma breve revisão, mas eu acredito que isso vocês já estão bem
já tenho um conhecimento bom nessa parte, né? Então aqui, ó, então vamos dizer que eu quero que vocês me digam agora a qual número é respectivo esse elemento dentário aqui. Então, se eu divido a arcada dentária do meu paciente aqui em dois quadrantes na região superior, o quadrante do lado direito, superior direito, vai ser o quadrante de número 1. Então, eu vou contar o primeiro dente é o 1, que é o incisivo central, o 2, que é o incisivo lateral, o 3, que é o canino. Então, o terceiro dente do meu quadrante superior direito é o canino, que corresponde ao número 13. Se fosse o canino do lado oposto, seria o 23. Então, na notação dentária, o canino sempre termina com 3. E assim, sucessivamente, todos os dentes têm o mesmo final. Claro, aqueles dentes correspondentes, né? Então, incisivo lateral sempre termina com 2. Incisivo central com 1, tá bom? Então, esse aqui seria o elemento dentário 13. Outra coisa bem importante que a gente precisa ter de conceito é que os dentes, eles são divididos em terços, tá? Eles são, por exemplo, a porção coronária, ela é dividida em 3 terços. E a porção radicular, ela é dividida também em 3 terços, tá? Isso é super importante, a gente saber a localização desses terços, porque algumas vezes a gente vai dizer ao aluno, faça o preparo, por exemplo, a confecção do suco cervical, do suco de orientação na face vestibular do molar, no terço médio da face vestibular, ou então no terço oclusal, ou então no terço cervical, tá? Então é importante que vocês saibam a divisão desses terços também. Então, como é que se dá essa divisão? Esse primeiro terço, acho que desconfigurou um pouquinho aqui o, o desenho, mas nessa primeira linha é o primeiro terço, tá? Deixa eu tentar já dar uma corrigida aqui, que aí não confunde vocês. De fato, estou vendo aqui que desconfigurou tudo. Mas vamos levar em consideração as linhas que estão aqui presentes, tá? Vamos ver aqui. Então, a gente tem o terço oclusal, que seria esse terço aqui, que é o primeiro terço. Então, eu vou dividir, então, a porção coronária e eu vou dividir depois a porção radicular, tá? A porção coronária, tanto de dentes anteriores quanto de dentes posteriores, é dividida em 3 terços, sendo que o terço mais, né, voltado para a porção mais superficial, ele é dito como um terço oclusal. Então, considera que essa barrinha cinza está terminando aqui, ó, nessa segunda linha, que é a primeira linhazinha, o que delimita a pontinha das cúspides, e aqui seria o terço oclusal, tá? Aqui na segunda linha, que também tá alterada, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover todas as linhas, porque aí fica mais fácil para vocês não se confundirem. Não quero confundir, eu quero que vocês entendam bem direitinho. Então, vamos lá. Na minha porção coronária, eu vou ter a porção oclusal, eu vou ter a porção do terço médio e o terço cervical. Isso aqui, ó, gente, oclusal é para dentes posteriores, que são os dentes que ocluem, tá? E incisal para dentes anteriores, que têm bordas incisais, tá bom? O terço médio é a porção média, né, localizada entre a porção oclusal ou incisal e a cervical. E o terço cervical é aquele mais próximo do limite gengival, tá bom? Então, esse seria o terço cervical, ou a gente também pode dizer que o terço cervical, ele é o mais próximo da linha que divide a coroa da raiz, que é o colo do dente, tá? Então, daqui a gente no dente posterior teria a porção oclusal, quer dizer, terço oclusal, terço médio, terço cervical.
E aqui no dente anterior, terço incisal, terço médio e terço cervical, tá? Além disso, a gente também, na porção radicular, a gente vai ter a divisão nos terços, sendo que essa parte que está mais próxima da linha do colo é chamada de terço cervical. Essa parte intermediária, terço médio, e a parte mais apical, para a pontinha da raiz, né, chama de ápice. Então, o que está mais perto do ápice fica em apical, é o terço apical. E para a porção radicular, a nomenclatura é igual entre dente anterior e dente posterior. Sendo, por exemplo, também aqui nesse molar, a gente tem a presença de um terço cervical, próximo do colo do dente, terço médio e terço apical, que é o que está na porção do ápice do elemento dentário, tá? Além disso, existem alguns detalhes anatômicos que é importante que vocês conheçam e que fazem parte da anatomia dos dentes anteriores. Então, a gente tem, por exemplo, uma área de cíngulo, tá? Essa área de cíngulo pode estar presente em todos os dentes anteriores, sendo mais comum normalmente no incisivo central e no canino, tá? Tem o cíngulo. A gente também tem a presença de uma fossa, e sempre que a gente fala fossa, a gente pensa numa depressão, numa área que tem um menor volume de dente, tá? E também a gente tem o forame cego, que não é uma condição obrigatória de estar presente nos elementos dentários, mas pode existir. Esse forame cego pode favorecer o acúmulo de placa, e às vezes tem paciente que tem cárie bem nessa região aqui, tá? Então, pode haver a formação de um forame aqui logo acima do cíngulo. Então, a gente viu que os dentes anteriores, eles podem ter cíngulo, fossa lingual e um forame cego, tudo isso certo na superfície palatina, na face palatina. E nos dentes posteriores, a gente também vai ter detalhes anatômicos que são importantes de nosso conhecimento, como, por exemplo, uma cúspide, tá? Então, a cúspide, ela está presente nos dentes posteriores, tá? Além do que, a gente também vai ter a divisão dessa face oclusal em terços. Lembra que a gente dividiu, então, né, a parte coronária da parte radicular em terços? A parte oclusal, ela também vai ser dividida em terços. E aqui estão as nomenclaturas para que vocês tenham conhecimento. Então, a gente olhando aqui um premolar, né, e aqui um molar. Então, aqui eu tenho a distal e aqui eu tenho a porção mesial do elemento dentário, está voltada para esse lado. Aqui a face vestibular e do lado de cá a face lingual, tá? Então, através desse desenho aqui, o que é que a gente pode observar? Que a gente tem a divisão conforme e determinação de uma nomenclatura para essas áreas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, que o número 1, ele é a região vestíbulo mesial, ou seja, vestibular com mesial. O número 2, vestíbulo, ou seja, face vestibular com porção média, vestíbulo mediano. E o 3, a gente tem a porção vestibular, ou seja, virada para a face vestibular, e que tem uma porção também na face distal, então fica vestíbulo distal. Então, vocês estão vendo que os terços, eles recebem o nome das faces a que eles estão representando, tá? Aqui o número 4 seria o terço mésio-mediano. Aqui, ó, o terço médio-mediano. Mésio-mediano significa que está mais próximo da mesial. E aqui, médio-mediano é do terço médio de fato, né? Na porção central do dente fica como médio-mediano.
E o número 6 como disto mediano, tá? Nessa porção aqui, então, que está voltado para a face lingual, eu tenho o terço, número 7 aqui, ó, mésio, porque ele está próximo da mesial e da lingual, então é mesiolingual. Então, a nomenclatura dos terços da face oclusal, ela é fácil de ser identificada, porque ela recebe o nome das faces a que ela representa, tá? Então, o número 8 aqui seria a face, o terço língua mediano, e o número 9 seria o terço distolingual, tá bom? Então, sempre que houver a necessidade de você identificar os terços do elemento dentário, você precisa primeiro identificar para onde está o mesial, vestibular e lingual. E a partir disso, você fazendo traçando essas linhas, facilmente você vai conseguir denominar cada uma dessas regiões desse terço. Além dos terços que a gente viu da face oclusal, a gente também pode ter a divisão de terços do elemento dentário em relação à face proximal, como aqui dos dentes anteriores, tá? Então, aqui, na região de dentes anteriores, a gente divide o dente em 3 porções. E aí, a gente vai ter que essa porção mais externa, que está voltada para a mucosa jugal, para a bochecha do paciente, para o lábio, ela é o terço vestibular do dente, tá? Então, o segundo terço que está aqui intermediário entre a porção interna e externa do elemento dentário é o terço médio, tá? E aqui a gente tem o terço palatino ou lingual, tá bom? Por que é importante a gente saber essas nomenclaturas? Porque a gente pode pedir para vocês, quando chegar no laboratório, na hora da execução dos preparos, a gente pode pedir, então, para que vocês, a gente vai dizer, então agora vocês vão executar sucos de orientação na face vestibular. Então, você já tem que saber que face é essa, tá? E também na divisão dos terços, até onde vai a minha face vestibular, tá? Então, qual seria, numa parte também básica, a forma dessas faces dos elementos dentários? O que a gente pode observar é que a maioria dos elementos dentários, ele tem como forma básica um trapézio, certo? Normalmente molares, se a gente tiver uma vista assim proximal, a base do trapézio está voltada aqui para a linha do colo. Os dentes anteriores, normalmente a base do trapézio está voltado para a borda incisal. Enquanto que, se a gente estiver fazendo uma vista oclusal, normalmente a base do trapézio, ou então a parte menor, né, nessa base, ela vai estar voltada para a lingual ou palatina, sendo que eles têm a face vestibular mais proeminente, né, mais extensa normalmente, tá? Então, normalmente, as faces dos dentes, elas têm uma tendência à forma trapezoidal. Outro conceito importante do conhecimento de vocês é a divisão das estruturas que compõem o dente, onde a gente vai ter coroa, tá? A coroa é a parte visível do elemento dentário, é a parte que fica exposta à cavidade bucal, e é nessa parte onde vão ser confeccionados os preparos dentários. São confeccionados em porções coronárias, tá? Pode haver também a necessidade da utilização de retentores intrarradiculares, onde algumas vezes é feito um preparo no interior da raiz para remover a gutapecha depositada durante a realização do tratamento endodôntico. Mas normalmente os preparos para coroas total metálica, coroas metalocerâmicas, coroas de cerâmica pura, o ideal é que sejam retidas sobre porções coronárias, tá? Então, a gente tem que essa parte branca é a porção da coroa, e essa parte aqui mais marronzinha é a raiz do elemento dentário, sabendo que dentes anteriores são unirradiculares
e dentes posteriores são multirradiculares, tem mais de uma raiz, tá? E o que divide a porção coronária da porção radicular é essa linha aqui chamada de colo, tá? Nos dentes posteriores, essa linha tende a ser mais plana, mais linear mesmo. Enquanto que nos dentes anteriores, a linha do colo, ela tem uma projeção mais curva, certo? Por exemplo, na porção vestibular e lingual, o colo está voltado mais para a apical, ó, gente. Aqui é o ápice e o meu colo está mais próximo do ápice. Enquanto que nas faces proximais, a gente tem, então, que ele está mais próximo da incisal, tá? Se vocês tiverem entendido isso aqui, já é, né, bem importante, porque normalmente os preparos dentários eles vão se dar da linha do colo para a incisal ou da linha do colo para a face oclusal dos elementos dentários. Uma outra coisa importante é que a gente conheça essas estruturas anatômicas chamadas de bossas presentes nos elementos dentários, mas para a gente entender melhor a bossa, é importante que a gente conheça as faces, como por exemplo a face axial do elemento dentário, tá? Então, o que seria uma face axial? É toda aquela face, gente, que é paralela ao longo eixo do dente. Então, vamos dizer, o longo eixo do dente, eu vou até adiantar, vou botar aqui essa foto, certo? O longo eixo do dente é aquele eixo onde a gente consegue determinar o maior comprimento do elemento dentário, tá? Então, é o longo eixo do dente. Então, aqui, por exemplo, nesse incisivo central, o longo eixo ele não está aqui, onde a setinha está, ele está mais embaixo. Por quê? Porque a área é a marcação do maior comprimento do elemento dentário. Aqui, ó, daqui até a pontinha do ápice, é o longo eixo do dente. Então, tudo que estiver perpendicular a esse longo eixo é denominado de face axial, tá? Então, normalmente, nas faces axiais é que a gente vai encontrar essas saliências de esmalte, tá? Umas proeminências de esmalte. E elas vão... E a gente vai, então, em alguns casos, por exemplo, quando a gente faz preparos para lentes de contato, a presença dessas bossas não é interessante, tá? E a gente, às vezes, precisa remover essa bossa, esse detalhe anatômico para que a gente consiga, então, fazer o encaixe certo da peça, tá? Então, aqui para mostrar a vocês que, por exemplo, um primeiro molar, ele tem a presença de uma bossa, por exemplo, na vestibular, assim como existe uma região de bossa também na face proximal, que é a parte mais externa dessa face e normalmente paralelo ao longo eixo do dente, tá? Além da bossa e desses outros detalhes anatômicos que a gente viu, um outro conceito importante é que vocês conheçam a linha equatorial e o equador protético, tá? Porque o que acontece? A linha equatorial é aquela linha que corresponde à união de todas as bossas. Então, o que foi que eu disse a vocês, aqui voltando? Tudo que tiver aqui, ó, gente, nessa parte mais externa, essa areazinha é uma bossa, aqui a gente tem uma outra areazinha de bossa, aqui a gente tem uma outra areazinha de bossa, e na proximal também vai ter. Então, o que é que a gente faz? A gente vem com um lápis e vai marcar que toda a área, a maior circunferência do meu dente, com a posição do meu dente no arco, do jeito que ele já está. Então, a maior área de circunferência dos meus dentes passa pelas bossas, tá? E ela é chamada de linha equatorial. Então, corresponde à união de todas as bossas e está relacionada ao longo eixo do dente. Então, uma coisa importante é você saber que ela está relacionada ao longo eixo do dente e não em relação à inclinação do dente no arco. Vou explicar para vocês melhor daqui a pouquinho. Então, a linha equatorial, vou voltar porque isso é importante, bem importante, vocês vão ver bastante também na parte de prótese removível, é que
A linha equatorial, ela é a união de todas as bossas, ou seja, as partes mais externas da porção coronária do meu elemento dentário. E ela não está relacionada à inclinação do dente no arco, tá? É como se eu pegasse, é como se eu conseguisse tirar o meu dente do arco e eu estou avaliando aquele dente de forma isolada. É só uma porção onde eu vou ligar os pontinhos da parte de maior diâmetro do meu dente. O que acontece é que muitas vezes existem dentes na arcada dentária que eles estão mal posicionados. E às vezes o equador, a linha equatorial anatômica desse dente, não coincide com o equador da prótese, tá bom? Por quê? Porque o equador protético, ele vai levar em consideração a inclinação do dente no arco. E ele pode não coincidir com a linha equatorial, tá bom? Então, às vezes, quando eu mudo a posição do meu dente no arco, eu posso ter um contorno diferente do elemento dentário, um contorno anatômico que, na verdade, vai ser um contorno mais protético, com a finalidade protética, tá? Então, vamos lá. A gente já viu, então, bastantes conceitos, né, de bossas, de linha de equador, equador protético. A gente já falou, então, sobre diferença de coroa, colo e raiz. E todos esses conhecimentos são super importantes na hora que você for aplicar a realização de preparos de prótese fixa, tá? Então, outra coisa importante na anatomia dentária dos dentes posteriores é a presença de cúspides, tá? Então, o que seriam cúspides? Cúspides são saliências de esmalte que estão presentes na face oclusal e que se estendem e formam o terço oclusal da face mesial até a distal, tá? Então, eu vou fazer aqui um desenho para vocês, vou mostrar aqui uma outra telinha para a gente falar um pouco sobre o que... Deixa eu voltar aqui. Ok. Deixa só eu diminuir aqui. Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que a gente tem... Não, essa imagem daqui, tá? Então, vamos ver o que seria a cúspide. O que é que a gente pode considerar a cúspide? A cúspide é isso aqui, ó. Tá? Isso é uma cúspide. Esse aqui é outra cúspide. Aqui é outra cúspide, tá? Vocês vão ver que meu desenho não é dos melhores, não, tá? Ainda mais com essa ferramenta nova. Mas é importante a gente se desafiar. Então, a gente aqui, ó, tem várias cúspides, estão vendo? Temos 4 cúspides normalmente nos molares superiores. O primeiro molar inferior tem 5 cúspides. Mas podem ocorrer variações anatômicas, tá, gente? Deixa eu voltar aqui e apagar essa, que ficou horrorosa. Deixa eu voltar. E aqui a gente tem, ó, outra cúspide, tá bom? Nos pré-molares, a gente vai ter uma cúspide vestibular e uma cúspide lingual ou palatina, tá? Para cada um desses dentes. Essa cúspide está invadindo o espaço da outra, mas vocês entenderam o que é que eu quero mostrar aqui. Tá? Então, aqui seriam mais ou menos as áreas de cúspide desses elementos dentários. Deixa eu voltar, então, lá para a apresentação para vocês. Aqui. Então, essas áreas de saliências presentes nessa superfície oclusal, elas são denominadas de cúspides, tá? E essas cúspides, ela apresentam uma forma básica piramidal, com uma base quadrangular, tá? Fui eu que fiz esses desenhos aqui. Não sei se está dando para vocês bem entenderem. Mas imaginem que isso aqui é uma pirâmide com a base. A base é o que está de roxinho, tá? E aqui, ó, é como se fosse o ápice. Essa pontinha aqui seria o ápice dessa pirâmide, tá? Então, ela apresenta uma forma básica de pirâmide quadrangular, exceto a cúspide mesiolingual do primeiro molar superior, tá? E elas são formadas por vertentes. As vertentes são essas partes daqui, ó, roxinhas. E elas são formadas por arestas, tá?
Vamos ver direitinho o que são essas vertentes e essas arestas. Então, a vertente são as faces da cúspide. Então, isso aqui, ó, gente, isso aqui tudinho é uma vertente. A vertente é bem ampla. Aqui de roxinho é outra vertente. Aqui é outra vertente. E as arestas normalmente são formadas da união das vertentes. Então, são segmentos de reta formados pelo encontro dessas vertentes. E essas arestas, elas têm duas denominações. Elas podem ser arestas longitudinais, que são a que está aqui em azul, ou arestas transversais. Como é que a gente vai saber fazer essa classificação? O que é longitudinal está na direção do longo eixo do dente. E o que for transversal está perpendicular ao longo eixo, tá bom? Do dente. Então, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês no nosso quadrinho. Eu vou apagar de novo aqui. Então, eu vou fazer só nesse daqui, uma aresta. Então, normalmente, gente, vamos ver aqui. Deixa eu pegar uma outra cor. Aqui, ó. Aí, as arestas são essas áreas aqui, ó, de encontro. Vamos botar aqui outra cor agora. Aqui, ó, isso aqui tudinho são vertentes. Tem mais de uma vertente, tá? E aqui é outra vertente. Quando essas vertentes se encontram, aí elas formam isso aqui, ó. Quando as vertentes se encontram, elas formam essa linha aqui de união entre as vertentes, que é chamado de aresta. Então, aqui, ó, é uma aresta, aqui é outra aresta, aqui é outra aresta, tá? Então, para cada cúspide, eu vou ter arestas e eu vou ter vertentes. Vertentes são mais amplas, são superfícies. E, normalmente, arestas são linhas, tá bom? Vamos voltar lá para a apresentação, então, da aula. Então, aqui são arestas e vertentes. E essas vertentes, elas também têm uma classificação, que são vertentes contidas na face oclusal do elemento dentário e vertentes que são contidas na face vestibular e lingual, tá? As que estão aqui, ó, 1 e 2, estão presentes na face oclusal dos dentes. Então, quando estão presentes na face oclusal, a gente chama de vertente interna ou triturante. E na parte de superfícies lisas, ou seja, aqui não tem sulcos, ou são muito poucos, não tem sulcos secundários, tá? Então, aqui são as vertentes lisas, porque elas estão presentes na face vestibular ou lingual, tá? Deixa eu botar aqui no modo de apresentação para vocês verem. Então, é isso aqui. E a gente, então, vai ter nesses molares vários acidentes anatômicos. Então, quando a gente tem a união das arestas de uma cúspide, tá? A gente vai ter um vértice. Então, vou só voltar aqui, ó. Lembra que a cúspide tem um formato de pirâmide. Então, o que está em amarelinho são as arestas e o que está em roxinho são as vertentes. Quando eu faço a união das arestas da minha cúspide, essa parte aqui central é chamada de vértice da cúspide, que é o número 1, certo? Então, aqui nessa figura, a gente vai conseguir observar alguns detalhes anatômicos da superfície oclusal, como vértice de cúspide. Se eu botasse esse número 1 aqui, ó, gente, era mais um vértice. Tá vendo que eu estou unindo as arestas? Então, aqui era outro vértice, aqui é outro vértice, aqui é outro vértice. Então, não significa porque o número está aqui, que é só esse local que tem essa nomenclatura. É todo local que tem a mesma característica, tá bom? Então, número 2, vamos lá. Número 2, esse pontilhado é a união de uma vertente com a outra.
Então, é chamado de aresta. A gente já sabe que o encontro das vertentes é chamado de aresta. E essa aresta, onde é que ela está localizada? Ela está localizada longitudinalmente. Então, é chamada de aresta longitudinal, tá? Ou seja, paralela ao longo eixo do dente. No número 3, nós vamos ter uma aresta transversal. Essa é perpendicular ao longo eixo do dente, tá? Então, o número 3 poderia estar aqui. O número 3 poderia estar aqui. Aqui, tá? Deixa eu ver se eu pego aqui a figura para a gente colocar lá no nosso quadrinho e fazer os desenhos. Aqui, ó. Vamos botar aqui. Então, aqui, ó, posso mostrar para vocês de uma forma mais tranquila, que, por exemplo, o número 3, que são arestas transversais, aqui é uma aresta transversal, olha o rabisco não. Aqui é outra aresta transversal, tá? Aqui é outra aresta transversal. Aqui é outra aresta transversal. Aqui é outra aresta transversal, certo? Então, essas são arestas transversais. Vamos voltar para lá para mostrar a vocês as demais. Então, a gente viu, ó, no número 4, aqui, ó, sulco. Aqui é a face vestibular, onde tem um Vzinho. Então, tem um sulco aqui. Que sulco é esse? Ele recebe o nome da face, sulco vestibular. O número 5 aqui, ó, tem um sulco. Tem qual é o nome da face? Lingual, sulco lingual, certo? Número 6 é um sulco aqui, ó, no fundo dessa na depressão aqui, né, que é a união de duas vertentes. A gente tem aqui a formação, então, de um sulco chamado de sulco mesiodistal. Ele vai de um lado até o outro, mesial até distal, tá? Aqui, ó, crista marginal, transversal. A gente tem também sulcos secundários. E a gente também tem no número 9, vertente triturante. Então, vou mostrar aqui para vocês a diferença entre vertente e aresta. Vamos voltar lá. Aqui, ó, vamos mudar de cor agora. E a gente tem que aqui é uma aresta transversal. Agora, tudo isso... Meu pai, tá troncho. E tudo isso aqui, ó, é uma vertente, certo? Aqui também é outra vertente. Aqui, ó, é outra vertente. Aqui é outra vertente, certo? E essas vertentes normalmente vão receber o nome da face aqui, estão próximas. Além disso, existe... a gente esqueceu de falar o 10. O 10 é a vertente lisa vestibular, tá? E o 11, no primeiro molar superior, a gente pode haver a presença dessa ponte de esmalte, tá? Que é justamente, em vez de o sulco se continuar até a distal, ele é interrompido porque há uma formação de uma ponte, uma união entre duas cúspides, tá bom? Então, a gente já viu que, com relação às cúspides, a gente pode ter arestas longitudinais e arestas transversais, que vão de encontro ao longo eixo do dente, tá? Sulcos secundários. Então, os sulcos secundários são aquelas depressões que estão presentes aqui, ó, entre vertentes internas das cúspides, sendo mais profundo. A cada vez que eles vão entrando e se aproximando do sulco principal, eles vão ficando mais profundos, tá? Outro conceito importante de vocês terem conhecimento é a presença das cúspides VIPs. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas acredito que sim, que são cúspides de trabalho e balanceio, tá? Que são denominadas de uma forma mais simplificada de VIPs, que significa o quê? Quais são as cúspides de trabalho? São as cúspides vestibulares dos dentes inferiores e palatina dos dentes superiores,
tá bom? Então, ó, vestibular dos dentes inferiores e a cúspide palatina dos dentes superiores e a vestibular dos inferiores. Então, essas duas áreas aqui são ditas como cúspides de trabalho, ou seja, são aquelas cúspides que entram de fato em função na trituração do alimento, também chamado de triturantes, tá bom? E aqui, ó, que é a palatina do superior e, desculpa, a palatina do inferior e a vestibular do superior são denominadas de cúspides de balanceio. E vocês vão ver que existem algumas considerações no preparo dentário para essas diferentes cúspides, já que as cúspides de trabalho, que são, né, a vestibular dos inferiores e a palatina dos superiores, elas são cúspides que vão receber uma maior carga, porque a mastigação do bolo alimentar vai ficar toda aqui concentrada, desculpa, no contato entre essa região exatamente aqui. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente precisa de uma quantidade maior de estrutura do material que vai ser em que vai ser confeccionada a coroa na área de região dessas cúspides para suportar toda essa força aqui mastigatória que vai estar sendo exercida nesses dois pontos roxinhos aqui, tá? Então, VIPs são cúspides de trabalho e são a vestibular dos dentes inferiores e a cúspide palatina dos dentes superiores. Além disso, a gente falou então de sulcos secundários e tem os sulcos principais, que ele é um encontro de vertentes de estruturas diferentes, tá? Então, é uma vertente vestibular uma vertente oclusal com outra vertente. Então, são vertentes diferentes que se encontram. E aí, elas formam uma depressão durante esse encontro, que é denominado de sulco. Então, o sulco principal, ele é o encontro da vertente interna da cúspide lingual com a vertente interna da cúspide vestibular, tá? O sulco principal é o encontro dessas vertentes de um lado da vestibular com as vertentes internas da cúspide lingual, tá? Para todos os elementos dentários posteriores. Os sulcos secundários vão ser esses sulcos aqui, ó, gente. Eles não vão ser o principal. Normalmente não é o encontro da vertente da cúspide vestibular com a lingual, e sim, por exemplo, entre duas cúspides linguais, tem um sulco secundário, tá? Então, o sulco secundário que está de roxinho, a gente apresenta diversos sulcos na face oclusal dos dentes posteriores. E também a gente vai ter a presença dessa estrutura chamada de crista marginal transversal, que é composta, né, por uma projeção de esmalte observada na face proximal dos dentes posteriores, tá? E que ela vai unir a cúspide lingual com a cúspide vestibular. Então, a gente vai ter essa formação dessa crista, tá? Então, aqui, ó, como eu disse a vocês, algumas características, por exemplo, dos incisivos dentes anteriores, é que eles apresentam planos de orientação, ele tem mais de um eixo, né? Tem mais de um plano na sua face vestibular, por exemplo. Então, quando a gente vai reproduzir o preparo do elemento dentário, vocês estão vendo aqui, ó, diferentes inclinações da broca, da ponta diamantada nesse caso, e essas inclinações, elas visam reproduzir na estrutura do preparo as características que existem na face externa do elemento dentário. Então, eu não posso chegar com a broca e vir com ela reta até a incisal, porque eu sei que a borda incisal ela tem uma inclinação diferente do terço médio do elemento dentário. Então, eu preciso conhecer esse detalhe anatômico para quando eu for fazer o meu preparo, eu fazer uma inclinação correta do meu instrumento rotatório, tá? Então, vocês vão ver aqui que, por exemplo, no preparo de dentes posteriores, quando a gente tem o preparo sendo executado, se for num dente superior, por exemplo, tá? Aqui no caso, nessa figura, é um dente inferior.
Então, se eu tenho a vestibular do meu dente inferior, não é a vestibular do dente inferior que entra em contato com o dente superior para fazer a trituração do alimento, não é essa cúspide que vai ter a trituração do alimento e um maior trabalho na hora da função mastigatória. Então, nas cúspides de trabalho, a gente faz uma confecção de um desgaste vestibular em 2 planos, tá, gente? Para quê? Para que eu consiga um pouquinho mais de espaço nessa região, para o material ter um pouquinho mais de resistência, tá? Então, a gente faz um desgaste nas cúspides funcionais, um pouco maior do que nas cúspides não funcionais ou de balanceio, tá? Então, aqui só mostrando essa sequência, vocês vão ver na próxima aula, mas é só para vocês terem aqui uma ideia, tá? Então, o que a gente faz com a ponta diamantada, ó, a gente inclina ela numa primeira aqui, inclinação retinha aqui, paralela ao longo eixo do dente, e depois a gente faz uma inclinação para que promova uma segunda inclinação e um desgaste um pouco maior dessa parede, para a gente conseguir uma maior quantidade de material, né, de material reabilitador. E com essa maior espessura, ele vai ter também uma maior resistência, tá? Então, mostrando aqui, ó, que na vestibular dos dentes inferiores, como essas cúspides vestibular dos inferiores, que são as funcionais, a gente só faz o desgaste nela, não tem necessidade de fazer desgaste na lingual do dente inferior. Então, vejam aqui o preparo após finalizado, como eu tenho agora uma quantidade uma espessura aqui mais uniforme do meu preparo, tá? E eu tenho a confecção, então, desse desgaste em 2 planos, 1 e 2, tá bom? Diferente da lingual, onde vocês estão vendo aqui, ó, que a gente só tem um plano, tá? Aqui o preparo finalizado, ó, aqui é um plano e aqui é um outro plano, e mostrando para vocês aqui, então, ó, a inclinação em dois ângulos, aqui nesse caso da cúspide palatina dos dentes superiores, tá? E algo que eu também considero importante, que eu quis trazer aqui a título só, mas também de informação e revisão para vocês, é que a gente possa relembrar a oclusão que existe, né, nos dentes posteriores. Como é que esses dentes vão ocluir? Que é importante vocês também saberem disso, para quando forem reabilitar pacientes com próteses fixas, para que essa oclusão ela permaneça mais próxima da oclusão ideal, tá? Então, normalmente, como é que a gente vai fazer essa análise? A gente vai ver que os dentes superiores, eles normalmente ocluem na crista marginal dos dentes inferiores, tá? Então, a cúspide palatina dos dentes superiores normalmente oclui na cúspide, na crista marginal dos dentes inferiores, e ainda tem também a oclusão aqui, mais na fossa central, tá? Então, por exemplo, a cúspide palatina do elemento dentário 24 vai ocluir aonde? Vamos ver aqui onde ela vai ocluir. Vai ocluir na crista marginal do dente 34. Distal, tá? Na distal do 34 e na mesial do 35. Enquanto que a cúspide palatina do segundo premolar, ela vai ocluir também num contato de um dente com 2 dentes, tá? Para ter um equilíbrio também dessas forças e uma estabilidade oclusal maior. Então, a gente tem aqui, ó, um ponto de contato no superior para 2 pontos de contato no inferior. Então, a cúspide palatina vai ocluir na crista marginal distal do elemento dentário 35 e na mesial do elemento dentário 36. A cúspide, então, aqui, ó, mesiopalatina do elemento dentário 26 vai ocluir na fossa central do 36. Enquanto que a cúspide distopalatina vai ocluir aonde? Na crista marginal distal do 36
e na crista marginal mesial do 37, tá? Na cúspide mesiopalatina do elemento dentário 27, a gente também vai ter a oclusão o quê? Na fossa central do 37 e a cúspide distopalatina desse mesmo elemento dentário vai ocluir, então, na crista marginal distal do elemento 37, tá? Então, sempre ocluindo, de preferência, o superior em 2 pontos do inferior. Então, como é que a gente vai ver agora a oclusão da cúspide agora? Vestibular dos dentes superiores com a cúspide, a vestibular dos dentes inferiores vão ocluir de que forma? Então, a cúspide vestibular do elemento dentário 34 vai ocluir na mesial do 24. A cúspide vestibular do elemento 35 vai ocluir na crista marginal distal do 24 e mesial do 25, tá? E a cúspide mesiovestibular do 36 vai ocluir na fossa central do 26. A cúspide distovestibular do 36 vai ocluir na fosseta distal do elemento 26. E a cúspide mesiovestibular do elemento 37 vai ocluir na crista distal do elemento 26 com a mesial na crista marginal mesial do elemento 27, tá? E a cúspide distovestibular do elemento 37 vai ocluir na fossa central do elemento 27. Então, na verdade, essa parte aqui de oclusão também é mais uma revisão, para que vocês relembrem algo que já foi estudado, né, em disciplinas anteriores, porque também vai ser importante na hora das reabilitações com próteses fixas, certo? Então, esse era o conteúdo, gente, que a gente tinha para mostrar aqui na aula de hoje. E caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode tirar as dúvidas de vocês lá na nossa sala de aula, tá? E o nosso próximo encontro é na aula de coroa total metálica, na parte de preparo para essas coroas. E vai ser uma aula síncrona na próxima semana, tá bom? Então, eu espero vocês lá. E espero também que vocês gostem, tá certo? Então, todo mundo até semana que vem para a aula de coroa total metálica. E é importante que vocês deem uma lida e já façam a avaliação de vocês, a sondagem, a atividade proposta, porque é mais que meio que uma revisão do que a gente falou aqui na aula e que vai ajudar bastante na hora que a gente for confeccionar os preparos, os elementos dentários, na verdade, na parte teórica desse conhecimento, tá? Então, vai ser de grande valia para a próxima aula os conceitos que foram abordados na aula de hoje, tá bom? Então, uma boa semana a todos e a gente se encontra na semana que vem.